Olá, tudo bem? Bem-vindos ao esboço da lição da Escola Sabatina. Já estamos na lição número 8 e o título da lição é A Humildade da Sabedoria Celestial. Nós vamos estudar o livro de Tiago, capítulo 3, do verso 13 até o capítulo 4, verso 10. E esperamos encontrar nesses passagens muitas bênçãos para nosso diário viver. Para comentar essa lição está conosco o Dr. Wilson Paroski, que é professor de teologia da Universidade de UNASP aqui em São Paulo. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado, pastor. Vamos a começar pedindo a Deus a bênção, para que esse momento seja um momento realmente guiado por Deus. Vamos orar, pastor. Nosso Deus, querido Pai Celestial, elevamos a Ti a nossa prece de gratidão pelas Tuas bênçãos, pela Tua Palavra, e rogamos-Te agora, mais uma vez, que nos ilumines para que possamos compreendê-la. Em nome de Jesus. Amém. O garoto chega em casa pisando forte e diz para o pai: "Estou com muita raiva do Lucas, papai. Ele me envergonhou na escola perante todo mundo e agora eu desejo tudo de ruim para ele." O pai então o leva até o quintal com um saco de carvão e diz para ele: "Filho, quero que jogue esses pedaços de carvão naquele lençol que está em frente e que está pendurado no varal, como se ele fosse Lucas, tá bom?" E o filho disse: "Tá bom, pai." Empolgado com a brincadeira, faz o que o pai pediu e ele começou a jogar todos os carvões perante aquele lençol. Ao final, o garoto disse estar feliz por ter sujado uma parte do lençol como se fosse o coleguinha. O pai então o leva diante de um espelho e, para a surpresa do garoto, a aparência dele era tão preta que mal conseguia enxergar os próprios olhos. O pai então concluiu: "Veja, meu filho, o mal que desejamos aos outros é o que isso mesmo vem a ocasionar para nós mesmos. Ele pode até sujar um pouco do lençol, mas, na verdade, o maior prejudicado foi quem o jogou." Por isso que o foco da lição desta semana é reconhecer que a verdadeira sabedoria se revela através de uma vida de palavras e ações humildes e amorosas. Vamos a passar à segunda parte de nosso esboço. Vamos a enfocar em dois assuntos nesse momento. Em primeiro lugar, vamos ver um pouco acerca da sabedoria que vem de Deus. E em segundo lugar, nós vamos falar um pouco sobre a amizade com o mundo. A sabedoria que vem de Deus e a amizade com o mundo. A primeira pergunta, então, por que Tiago coloca ali, faz uma relação entre a sabedoria e mansidão? Qual é essa relação e por que está ali claramente nessa passagem? Neste contexto, pastor, Tiago está preocupado com as relações humanas. Ele acabou de falar de como a língua pode fazer dano às nossas relações, aos nossos irmãos, e agora ele vai falar um pouco da inveja, da amargura, o espírito faccioso. Então, nesse contexto, a relação que existe entre mansidão e sabedoria é que a sabedoria divina se manifesta em mansidão. A sabedoria vai se manifestar em mansidão. E mansidão aqui é um espírito de humildade, é um espírito não faccioso. Como Moisés, por exemplo, quando criticado pelos seus próprios dois irmãos, severamente criticado, ele não respondeu absolutamente nada. E é naquele contexto que Moisés é chamado o homem mais manso que já existiu sobre a terra. Exatamente o contexto de Números, capítulo 12, versículo 3. O oposto de mansidão seria orgulho, né? O oposto de mansidão seria o orgulho, exatamente. Amargura, inveja, ambição egoísta, enfim. Todas essas coisas jamais vão ter comunhão com a sabedoria, né? Exatamente. Agora, qual é a sabedoria que vem do alto em contraste com a sabedoria que vem de baixo? Novamente, a preocupação central de Tiago é com as relações humanas, ou com as inter-relações humanas. E esta sabedoria que vem do alto
no contexto, não é apenas a capacidade de diferenciar entre o bem e o mal, mas é a correta compreensão dos valores que fundamentam a existência humana. Ou seja, como relacionar-se bem com os outros, como tratar bem os outros. E Tiago define essa sabedoria, ele tem uma lista enorme de atributos dessa sabedoria. Essa sabedoria que vem do alto, começando com o versículo 17. Ela é pura, ela é pacífica, ela é indulgente, ela é tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Tudo isso aqui tem que ver com as relações humanas. Parece que era aí os frutos do Espírito, né? Gozo, paz, benignidade, bondade, enfim. A correta compreensão de como tratar os outros, compreenda bem isso, a correta compreensão de como tratar os outros equivale à sabedoria nesse contexto. Então. Exatamente. É o que Tiago define como sabedoria neste contexto. Agora, em relação à amizade com o mundo, por que Tiago fala de ser amigo do mundo em vez de amante, considerando o contexto do adultério e infidelidade que está aí em Tiago capítulo 2, verso 2 ao 4? É interessante essa colocação. Tiago chama de infiéis aqueles que têm uma amizade com o mundo. Ele utiliza a linguagem da infidelidade no matrimônio para descrever aqueles que são amigos do mundo. Talvez, pastor, a resposta seja no sentido de que a traição espiritual, no caso, o relacionamento com o mundo, começa quando nós iniciamos um relacionamento de amizade com o mundo. Do ponto de vista divino, é como se a traição já estivesse consumada. Ele já chama de infiéis, já chama de adúlteros. A palavra grega aqui significa adúlteros. Então, no exato momento em que iniciamos uma amizade com o mundo, Deus já nos considera adúlteros, infiéis do ponto de vista espiritual. Basta apenas lembrar que no Antigo Testamento, esta figura do adultério para descrever a traição, a deslealdade do ser humano para com Deus é muito encontrada no Antigo Testamento. Vários profetas usam esta mesma figura para descrever esta deslealdade do ser humano a Deus. Então fica claro que Deus não só está interessado em que evitemos a consumação dos actos pecaminosos em fatos abertos como adultério, roubo, ou como mentira aberta, enfim. Só o fato de ter intenção que acariciar as coisas do mundo, porque naquele tempo eu me imagino, pastor Parros, que tinha muitas pessoas que talvez estavam mais preocupados no ato da consumação do pecado que aquelas coisas que guardavam no coração, né? Os fariseus principalmente. Isso é verdade. E Tiago, ele vem deste contexto judaico e ele está escrevendo às 12 tribos, possivelmente ele está escrevendo a judeus, a cristãos de origem judaica, que tinham essa preocupação excessiva com o ato, com o aspecto exterior do comportamento. Jesus, antes de Tiago, e agora Tiago também, chamam atenção para as motivações que precedem o ato. Eu não preciso me tornar um amante do mundo no exato momento em que eu inicio uma relação de amizade com o mundo, eu já estou no caminho, no terreno do pecado. Por isso, talvez o amor de Deus é um amor de tudo ou nada. Isso é um conceito muito claro na palavra de Deus. Vamos à terceira parte do nosso esposo, que é a aplicação. Qual seria nosso maior esforço, então? Não seria acaso combater o mal e sim a origem do mal? Qual seria esse conceito? É impossível que nós não estejamos no mundo, mas nós podemos e devemos evitar uma relação de amor com o mundo. Devemos sequer nos enamorarmos do mundo
uma amizade com o mundo. Nesse sentido, o senhor está correto, pastor. Não basta combater o mal em si, mas a origem do mal, aquele primeiro sentimento de aproximação, de amizade, porque ele fatalmente poderá conduzir a algo pior. Agora, é mal interpretado o assunto da humildade, né? Muitos acham que mansidão, humildade, são pessoas que estão bem no chão, desanimados, sei lá. Às vezes pensa que são pessoas que não falam nada. Que humilde que é essa pessoa. Qual é o conceito de humildade na palavra de Deus, mansidão? Eu acho que o conceito de humildade, mansidão, é aquele que não está, que pensa, que pondera antes de reagir. Ele não reage de forma impulsiva. E é neste sentido, no contexto das relações humanas, que se manifesta a sabedoria que vem de Deus. Tem que ver com caráter, então. Né? Tem que ver com caráter. Mais que com uma ação física externa. O caráter que determina a nossa reação frente às provocações, frente às injúrias, frente a todos os ataques do inimigo. Exatamente. E esta é a sabedoria que vem do alto. É Deus que nos dá este dom. Perfeito. Vamos a passar à última parte do nosso esboço, que é a criatividade. Entrega, submissão, humildade são ingredientes necessários para receber a sabedoria. Isso só é possível quando esperamos e separamos tempo a cada dia para essa entrega. Culto pessoal não é apenas uma leitura da Bíblia ou um estudo da lição. É fundamentalmente entrega, submissão. Então Deus nos outorga sabedoria para saber como agir com o nosso próximo, com as pessoas que nos rodeiam, com as grandes decisões da vida, mas principalmente como actuar em frente às dificuldades com mansidão e humildade. Bem-aventurados os humildes, diz a palavra de Deus. Humilde não é aquela pessoa que se acha melhor que outros. Humilde é quem reconhece sua pobreza espiritual e deixa que Deus possa agir na vida de cada um de nós. Agora, você gostaria de pedir a Deus essa humildade, essa mansidão. Talvez você está passando por um momento em que seus parentes, seu esposo, seu filho, ou talvez as pessoas que rodeiam estão criando uma tensão em você e você não sabe como reagir. Com sabedoria, é aquela pessoa que sabe agir como Deus agiria. E por isso nós vamos orar. Vou orar por você, por mim, por todos aqueles que todo tempo pensamos a ação do Espírito Santo para agir sabiamente. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado por Tua palavra. Ajuda-nos a agir corretamente frente a todas as ações, as coisas que acontecem ao nosso redor. Principalmente tenhamos sabedoria do céu para ser mansos e humildes. No nome de Jesus. Amém. Amém.